Amanhã é a vez do Sport. Recebe o Maguari na Ilha do Retiro. Quem destaca o Sport é o grande repórter Antônio Gabriel. Boa noite, Antônio. Um abraço pra você, Léo. Um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. A gente também tá aqui na Arena de Pernambuco. Daqui a pouco tem Bola Rolando para Jaguar e Santa Cruz. Mas vamos falar do esporte. Vamos falar do Leão Pernambucano, como você bem colocou, Léo. Amanhã, confronto contra o Maguari, que no final das contas acaba sendo um confronto importante dentro do contexto do Campeonato Pernambucano e do contexto da temporada 2025. Por quê? O Sport vem de 2 derrotas. Logo nos 2 enfrentamentos mais difíceis da temporada até agora, o Sport acabou se dando mal. Perdeu para o Santa Cruz, o clássico das multidões no último sábado, 1-0. Foi pior que o Santa dentro de campo, um time que acabou não tendo tanta energia, nas palavras do técnico Pepa, e perdeu para o Fortaleza na última terça-feira na Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, diante do seu torcedor, placar de 2-0. Em 2 jogos, 3 gols sofridos, nenhum gol marcado. Leão, então, vai em busca da vitória, não só para encaminhar também essa classificação no Pernambucano, mas para aliviar um pouquinho dessa primeira pressão da temporada, Léo. Você coloca muito bem, porque o Maguari é vice-líder, tem 12 pontos, enquanto que o Sport é o 4º colocado com 9 pontos ganhos. Mas o que interessa mesmo é esse planejamento do Sport. 2 derrotas consecutivas, um empate amanhã, já não é um bom negócio, né, Antônio Gabriel? Pois é, Léo. O torcedor do Sport vaiou o time na saída de campo depois do jogo contra o Fortaleza. É claro que ninguém aqui está falando de pressão no ponto de não está se falando em crise, mas não, é pressão. É pressão. É pressão. Exato. E muito dessa pressão, Léo, tá caindo nesse momento na questão do time. Faltam 21 dias, 3 semanas para a janela de transferências fechar. E o Sport ainda tem muitas lacunas a preencher no elenco, principalmente na cabeça de área. O Sport tem essa urgência por volante já decretada desde o começo da pré-temporada, com as saídas de todos os volantes que teve da temporada passada para essa. E até agora, nenhum jogador para o setor foi contratado. Vários nomes são ventilados, mas até agora ninguém chegou. E aí o Sport tem, de volante de origem mesmo, um Zé Lucas que está fazendo o começo de temporada fenomenal, espetacular, e o Fabrício Domingues que não vem atuando com tanta frequência, está dentro desse rodízio de atletas para o começo de ano. Se você colocar, como eu fiz o levantamento ontem na sua folga, se você colocar evidentemente o que tem no papel o técnico Pepa, com o Zé Lucas como primeiro volante, ele tem 13 ativos de meio campo, pontas e centroavante. Agora, apenas um volante. Um do meio campo, só o Zé Lucas. Você tem improvisações, né? Você pode ter improvisação. O próprio Fabrício Domingues jogando como primeiro volante é uma improvisação. Se você quiser uma outra, Matheus Alexandre pode jogar de volante. A outra que você colocou muito bem e acabou acontecendo isso no clássico contra o Santa Cruz. E depois o Marcelo Aju, exatamente. Exato. Agora, são improvisações, né? Exato. E o próprio Zé Lucas, né, Léo? Porque o Zé Lucas, ele é um volante de saída de jogo. Ele é um segundo homem de meio campo. Mas ele é moderno, né? Vamos colocar que ele é um volante moderno. Totalmente, mas o que eu penso é o seguinte, ele é um garoto de 16 anos que até no ponto de vista físico, ele está em desenvolvimento. Perfeito. Então, é um jogador que no futebol de hoje, que é extremamente físico, e a gente viu um Sport que perdeu vários duelos contra o Fortaleza, e um Sport que perdeu praticamente todos os duelos contra o Santa Cruz. 2 jogos que foram físicos, 2 jogos que o Sport acabou perdendo nesse sentido, e hoje em dia você não ter uma boa porcentagem de desarmes, divididas, ganhas, você pode perder uma partida por conta disso. É o famoso pé de ferro. Exato. O jogo contra o Fortaleza é um exemplo. Os 2 gols que o Sport tomou, no momento que o Sport era melhor na partida, foram em jogadas de contra-ataque. Exato. O Sport perdeu uma dividida e acabou deixando esse contra-ataque acontecer para um time do Fortaleza super qualificado.
Então, é necessário dar esse lastro físico ao time e ao meio-campo, para tornar o meio-campo competitivo nesses jogos de maior nível técnico. Uhum. Porque quando você pega um Jaguar, você pega um Maguari, com todo respeito a essas equipes intermediárias do Campeonato Pernambucano, a tendência é que o Sport seja propositivo. Então o Sport não vai ser um time marcador, vai ser um time que vai ter bola no pé o tempo inteiro. Então você pode colocar um time mais leve, mas no enfrentamento de nível de Série A, no enfrentamento de nível de Copa do Nordeste, tem tudo para ser diferente, né, Léo? Não tenha dúvida disso. O próximo compromisso do Sport na Copa do Nordeste é contra o Souza, lá na Paraíba. Não é um adversário fácil, é um adversário muito difícil. E por conta de tudo isso que nós conversamos, dá para se arriscar num time que o técnico Pepa pode colocar, porque o torcedor, com quem vem conversar comigo, pelo menos, vem reclamando muito dessa rotatividade. Porque eles querem um time para começar a ganhar corpo. Exato, Léo. E assim, eu entendo o técnico Pepa, porque ele deixou muito claro desde a primeira coletiva que, olha, a gente tá vivendo uma pré-temporada com partidas oficiais. E é interessante essa estratégia de dar minutagem ao elenco para que, em determinado momento, todos os atletas estejam num nível físico parecido. Só que, em paralelo, o começo de temporada no Brasil, como todo mundo sabe, é de jogo atrás de jogo. Uhum. E aí você, em 2 semanas, 3 semanas, você pode ter resultados negativos acumulados que te façam remar contra uma maré gigante para buscar uma classificação, um posicionamento melhor, independente da competição. Então, existe um risco calculado que o Sport certamente planejou. Olha, se tudo der errado, a gente pode se complicar aqui e acolá nesse planejamento de temporada. E para dar essa rodagem, essa minutagem a todos os atletas, o Pepa vem adotando essa estratégia. Agora, você me pergunta de provável time. Muito difícil. É dificílimo, né? É muito difícil, porque no próprio jogo contra o Fortaleza, a gente viu a escalação e até o Vojvoda, até o técnico do Fortaleza na coletiva disse que se surpreendeu com a escalação do Sport, que não esperava. Uhum. Então, é muito difícil a gente imaginar o que o Pepa deve colocar em campo contra o Maguari. Eu, por exemplo, não duvido que o Zé Lucas não jogue. Não, ele tomou o 3º cartão amarelo, né? É verdade, pronto, tem isso, perdão, Boris, ele tomou o 3º cartão amarelo. Então, mesmo que ele tivesse à disposição, eu duvido que ele jogaria, porque ele é um dos jogadores com maior minutagem. Perfeito. E o Pepa vem tirando esses atletas que estão sendo mais utilizados, colocando outros para rodar o elenco. Para esse jogo contra o Maguari é muito difícil, Léo, muito difícil a gente prever uma escalação. Pode ser até que, por exemplo, o Thiago Couto vá pro gol, não duvido disso. Não duvido disso, ele fez isso contra o Central, né? O Thiago Couto foi o goleiro do Sport. Você também não duvida no aproveitamento do Atêncio e do próprio Pablo? Não duvido também. O Pablo, a questão física é algo pra gente debater, mas o Atêncio já pode ser utilizado. O Carlos Alberto também, a princípio, tá liberado, apesar porque o Pablo estava treinando, né? Separado no Atlético Paranaense, mas estava treinando, né? Tava treinando. Ele pode até ser utilizado, mas eu não imagino jogando de frente. Talvez pegando, né, 20 minutos, meia hora de jogo. Mas o Atêncio e o Carlos Alberto eu imagino que podem ganhar minutagem. Então, para amanhã, é difícil imaginar uma escalação do Sport. E já que você falou no Pablo, hoje ele foi apresentado oficialmente e falou sobre a experiência que ele tem, principalmente em Série A de Brasileiro. Como é que isso pode ajudar o Sport nessa temporada? Bora conferir. Série A é um campeonato, tá um pouco ainda para frente, a gente tem outras competições na frente que são muito importantes e a gente quer buscar o título de qualquer forma. E de qualquer forma não, né? Com muito trabalho, com muita dedicação no dia a dia, junto com o Pepa, enfim, com toda a sua comissão. Mas quando a gente fala de Série A, eu já joguei algumas, tive sucesso em algumas, sofri em outras, enfim. É muito difícil a Série A. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala da Série A, de promessas, de muitas coisas. Mas a gente pode falar para o torcedor é que não vai faltar dedicação, que a gente vai ter um espírito em casa muito forte, porque eu joguei muitas vezes aqui contra o Sport na ilha e é muito difícil ganhar do Sport aqui.
e a gente tem que fazer com que isso seja algo prioritário na Série A para a gente, que é o fator mandante, é somar muitos pontos dentro de casa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e jogar a Série A assim, é muito prazeroso. Eu acho que os jogadores que estão aqui de muita qualidade, que foram escolhidos a dedo pelo clube, tem que demonstrar que tem potencial e quer jogar a Série A e conquistar os objetivos que a gente tem dentro da competição. Eu sou mais um, venho para ajudar, para somar, trazer um pouco da minha experiência e ajudar meus companheiros. A gente tem um elenco, ao meu ver, meu entendimento, muito bom e muito forte, e espero que possamos fazer uma excelente Série A. Palavras do Pablo, atacante do Sport, 32 anos, ele que acertou a rescisão com o Atlético Paranaense e fez um contrato em definitivo com o Sport Clube do Recife. E ainda sobre o calendário, Léo, hoje sorteio da Copa do Brasil aconteceu, o Sport vai enfrentar na primeira fase o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso. É uma boa notícia em questão de logística, não é difícil, ao contrário do ano passado, o Sport enfrentou o Trem do Amapá, logística complicada. Dessa vez não, o jogo deve acontecer na Arena Pantanal, né, em Cuiabá, então tranquilo para se chegar. E o adversário que está num patamar inferior, claro, em relação ao Sport Clube do Recife, mas um jogo complicado. Copa do Brasil, primeira fase, é sempre um momento de muita atenção para os grandes clubes. E com uma mudança de regra, né? Porque o empate vai para o pênalti, né? Exato, o empate não é mais favorável ao Sport nessa primeira fase. Mas a primeira fase, de toda maneira, é sempre um momento de muita tensão para o grande clube, né? Porque você tem um adversário do outro lado que não tem nada a perder. É verdade. Ele chega como o franco atirador da história e vai para cima com tudo. E se o Sport passar, pega ou o Rio Branco do Espírito Santo ou Novo Horizontino, que já pode ser um adversário complicado. Qualquer um dos dois, jogo acontecendo na Ilha do Retiro. Agora, só para completar, Carlos Alberto, legal... também é uma incógnita se começa ou não o jogo, né? Perfeito, perfeito. O Carlos Alberto, quando ele saiu de campo no jogo contra o Fortaleza, eu lembro que até o Dr. Renato Lins passou na minha frente junto com o Carlos Alberto, eu perguntei o que foi, ele disse, olha, talvez uma torção no joelho. Só que não chegou nesse nível, foi de fato um tostão, né? Deixa uma lesão ali muscular, deixa uma parte dolorida. Mas a princípio ele tá bem. A informação mais recente que eu tenho, que você também ontem colocou no Bola Rolando, eu tava ligado, é a mesma que eu tenho. Ele tá à disposição e pode ser utilizado. E sinceramente, contra o Fortaleza, aqueles primeiros minutos dele do lado esquerdo, ele tava bem no jogo. Ele podia completar a minutagem dele que não foi dada contra o Fortaleza amanhã, né? Pois é, ele é um jogador que, por conta desse contexto, eu apostaria que vai começar de frente. Porque de fato ele estava bem no jogo contra o Fortaleza, acabou saindo um pouco mais cedo. Então ele vai completar essa minutagem, como você bem falou, contra o Maguari. Mas o resto do time é difícil de imaginar, viu, Léo? Com esse rodízio que o Pepa vem fazendo, é bem complicado da gente apostar um time. Tem que entrar dentro da cabeça do técnico do Sport, não é fácil. Cada pensamento tem cada técnico.